Estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Queremos dizer aos irmãos da nossa alegria de nós termos esta oportunidade e pedir ao nosso Deus que abençoe abundantemente todos aqueles que nos acompanham, que as bênçãos de Deus, a sua segurança esteja sobre todos nós em dias tão trabalhosos. Estamos examinando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Hoje vamos ler e interpretar o capítulo 10. Nós vimos no capítulo anterior, no finalzinho aqui do capítulo, que o apóstolo Paulo começa a discorrer a respeito da incredulidade de Israel. E observamos que nos capítulos 10 e 11, ele trata especificamente dos judeus e dos gentios, assim como da sua salvação. Vamos acompanhar a leitura. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos parar aqui no versículo 4. Vemos que o apóstolo, apesar de todas as perseguições que ele sofria dos seus irmãos, os judeus, assim mesmo ele nutria por eles um sentimento de compaixão e de amor, e que ele desejava que também eles encontrassem o caminho da salvação. Orava a Deus por Israel, para que Israel pudesse também ter oportunidade de encontrar esta liberdade. Nós vemos que ele reconhece que havia um zelo, e as Escrituras assim nos mostram, e é assim também nos nossos dias, que os judeus eles cuidam muito bem das coisas do nosso Deus. Mas eles não fazem isso com um entendimento que o apóstolo diz que é necessário para que se compreenda mesmo o sentido desta salvação, que veio ser estabelecida pelo Senhor. Aqui ele diz que o fim de todas as coisas relacionadas com a lei é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Essa palavra talvez ela sirva para unificar o pensamento. Quando falamos Cristo, estamos nos referindo ao Senhor dos judeus, porque ele é mesmo o Senhor dos judeus. Nós não estamos falando de dois senhores, mas de um Senhor só. Então o apóstolo diz que todo o trabalho que foi feito pela lei, ao longo de todo o tempo, desde que Moisés a revelou, tinha um propósito de chegar a um outro estado, de levar o povo a uma outra situação de entendimento. E Cristo, quando veio, trouxe esta revelação desse novo estado, que era uma libertação daquilo que o homem estava retido. Como nós falamos recentemente, a lei ela tem o papel de acusar, mas ela não tem como nos salvar. É preciso que a gente creia no Senhor para que Ele nos perdoe dos pecados cometidos. E é interessante a gente comentar que também nas Escrituras antigas, o Velho Testamento, nós encontramos ali o Evangelho do Senhor. Em vários lugares, ele diz que se nós nos arrependêssemos, ou aquele povo daquele tempo se arrependesse, ele daria bênçãos a ele, e ele seria perdoado dos seus pecados. Ele cobriria de bênçãos aqueles que tinham feito coisas que envergonhavam o Senhor. Esse perdão estava, pois, disponível. A gente vê aqui no desenvolvimento do pensamento que ele vai lembrar que as Escrituras antigas
Já foi dito a nós que o apóstolo Paulo não teve acesso aos evangelhos. Por isso a sua doutrina ele chamava de meu evangelho. É uma doutrina que ele mesmo desenvolveu, procurando nos escritos antigos a presença de Jesus, a presença do Senhor, aquele profeta que desde Moisés era esperado pelo povo. E que ele mesmo reconhece no finalzinho do capítulo 9, que foi uma pedra de tropeço, como se Jesus se tornasse um incômodo para o povo, porque ele destituía o sistema que estava estabelecido. Nós vemos também que não houve nada errado com o fato dos judeus terem negado o Senhor, porque isso estava previsto desde os Salmos, que haveria uma situação em que o Senhor seria mesmo negado. Isso tinha o propósito de, mais tarde, esta mensagem trazida pelo Senhor, esses ensinamentos, eles pudessem ajuntar aquilo que ele chamou de ovelhas perdidas da casa de Israel. Que no ponto de vista que nós defendemos seriam os cristãos, almas daquele tempo antigo e outras almas acrescentadas a esse ambiente de entendimento religioso, de igreja, que constituem esse povo, o que nós chamamos de povo santo. O povo santo, pois, se constitui de Israel e também dos cristãos, dos judeus e cristãos. Em termos proféticos, de Judá e Israel, que seriam as tribos perdidas do norte, ajuntadas finalmente como um único povo, que é o verdadeiro Israel do Senhor, para ser a luz das nações no futuro. E esse ajuntamento ainda não aconteceu. E nós sabemos que isso é profético. Essas coisas vão se passar, não se cumpriram ainda. O reino messiânico não foi estabelecido. Vemos também que a ideia do reino messiânico ela é muito presente no conceito do judaísmo, mas foi tirado do conceito do cristianismo. Os teólogos criaram explicações para coisas que eles não entendiam, bastante fantasiosas, de que eles vão morar um dia numa cidade celestial, ou de que vão ser arrebatados corporalmente para os céus. São conceitos que não têm fundamentação nos escritos antigos. Nós sabemos que o Velho Testamento é a base do Novo Testamento, é o alicerce. E se há coisas contraditórias na teologia entre os dois testamentos, são coisas que nos faz suspeitar que não são verdadeiras. Esse reino messiânico, ele é real. Para que isso não fosse dessa forma, para que não fosse estabelecido um novo mundo, uma nova humanidade, seria preciso considerar que há coisas erradas ou ultrapassadas nos profetas. Nós ouvimos falar ontem nos estudos que existe um judaísmo reformista que já considera que algumas partes das escrituras elas já foram superadas. Veja como o espírito do mundo ele faz mudanças na maneira de pensar, nessa liberdade que os religiosos têm de interpretar, tanto no cristianismo, criando essas fantasias, como também lá dentro do judaísmo, lançando descrédito naquilo que está escrito, porque essas coisas ainda não se cumpriram. Não houve quem ainda juntasse as duas coisas numa única interpretação. E isso, graças a Deus, nós estamos procurando entender e temos conseguido compreender que, na verdade, trata-se de uma escritura só, dirigida a um único povo. Não é dirigida a cristãos e a judeus, é dirigida ao povo de Deus. E precisamos olhar para os escritos com esta visão. Assim nós entendemos melhor a mensagem do Novo Testamento e do Velho também. É preciso, pois, um entendimento, diz o apóstolo aí no finalzinho do versículo 2. Aí ele começa aqui a discorrer sobre a situação de Israel. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a essa verdadeira justiça.
O apóstolo revela que há duas situações ali. Uma justiça que é verdadeira, que ele dizia que se dava por meio da fé, onde os pecados são perdoados, em contradição com aqueles que diziam que havia coisas para serem feitas em obediência ao que estava escrito, que o apóstolo chamava de obras da lei. Ele discorre sobre isso, dizendo: o fim da lei é Cristo. A contradição estava entre a lei e alguma coisa nova que Cristo havia trazido nas suas revelações, nos seus ensinamentos. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Quando ele apresenta a lei, ele diz: o homem que obedecer viverá por ela. Está posta a lei diante do povo, como se nós recebêssemos um corpo de ensinamentos. Aí ele fala de uma outra justiça, a justiça que é pela fé. Diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo, e associa que isto é trazer do alto a Cristo. Isto é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ele lembra que as passagens do Velho Testamento, do livro Deuteronômio, capítulo 30, aonde o Senhor fala com o povo e diz assim: estas coisas que foram colocadas, estas leis, elas não estão longe de ti. Não é necessário que alguém suba nos céus para descer a lei de lá para você cumprir. Não é necessário que alguém atravesse o mar para buscar. Está aí, dentro do seu coração. É isso que o apóstolo Paulo desenvolve, dizendo que a salvação depende não das obras exteriores, mas sim daquilo que o nosso coração decidir fazer com as coisas que nós aprendemos com o Senhor, com os ensinamentos que nós aprendemos. Não adianta nós obedecermos à lei exteriormente quando o nosso coração quer fazer outra coisa. Está aí pertinho de você. A saber, versículo 9: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que significa isso? Que é confessar ao Senhor Jesus, não é confessar os seus pecados a uma pessoa. É você reconhecer que você é pecador, é o primeiro ponto. Porque reconhecendo que você é pecador, você está se arrependendo do que você fez. E com o seu coração você crê que Deus vai te salvar, vai te conceder a vida eterna. Que é o que ele concedeu ao Senhor. Ele ressuscitou o Senhor dentre os mortos. Então, o nosso coração toma ciência do nosso pecado. Quando isso acontece, nós morremos como Jesus morreu na cruz. Não é a morte física, é a morte do espírito. O homem velho está morrendo com o Senhor. Não há essa concepção de Paulo que diz que o nosso pecado morreu com o Senhor na cruz. Fomos sacrificados com Ele, fomos crucificados com o Senhor. Essa concepção é de Paulo. Porque ao tomarmos ciência do nosso pecado, pela lei, nós morremos com o Senhor. Mas do mesmo modo que Deus deu a ele a vida eterna, a ressurreição, perdoando os nossos pecados, nós também teremos os nossos pecados perdoados. Isso é o que o apóstolo está dizendo. Não está longe de nós a nossa salvação, ela depende do que está dentro de nós. Por isso que trata-se de uma confissão ao Senhor Jesus e de crermos com o nosso coração que o Senhor ressuscitou dos mortos, para que a gente também possa sair da morte para a vida. Essa é a doutrina ensinada pelo apóstolo. Com o coração, versículo 10, se crê para a justiça, para a justificação. E com a boca se faz confissão para que sejamos salvos, nos arrependendo dos nossos pecados. Essa confissão não é dizer para alguém: eu cometi isso, esse ou aquele pecado. Penso que diante do Senhor nós precisamos
dizer a ele que tudo estava errado. Atos que fizemos, nossa vida, o que construímos, antes de nós termos o Senhor, tudo isso está destituído da glória de Deus, da sua presença. Suas obras não têm a marca do Cristo. Nós temos que ter essa marca, esse selo do Deus vivo. Nessas nossas confissões, precisamos reconhecer, Senhor, até agora andei no escuro. Senhor, até agora tudo o que fiz estava sem a tua presença. Renova, pois, estas coisas. Tira da minha vida a morte que está sobre mim. Porque a morte está sobre mim, em alguns casos até o inferno. Eu preciso dizer ao Senhor, Senhor, tira da minha vida todas essas coisas. Eu fiz uma casa, eu construí uma fazenda, eu plantei um campo, eu me casei sem considerar o Senhor. Senhor, tira a morte, tira o inferno da minha vida. Daqui para frente eu quero que o Senhor me dê a vida nova. Concede-me essa graça. Ele o fará. É gratuito, não tem custo algum, irmãos. Isso chama doutrina da graça. O movimento é de Deus para nós. Mas, evidentemente, nós precisamos nos posicionar perante Ele. E se isso for verdadeiro, porque há pessoas que confessam e que dizem que querem ser salvas, mas querem continuar vivendo como sempre viveram. É preciso deixar que o Senhor transforme a nossa vida. Nós falamos no estudo ontem acerca da salvação, que a salvação depende de Deus. Ela não depende de nós. E qual a razão? Deus sabe se a alma está ou não preparada, se ela já atingiu o estado de maturidade para poder receber a eternidade, que é a salvação. Se a alma não estiver preparada, Ele não dá salvação a ela, ainda que ela peça. Como eu disse, não se pode dar poder àquele que não pode usá-lo, e nem sabedoria. E só o Senhor sabe quando as nossas almas estão preparadas, porque Ele está acompanhando a sua grande plantação. Não somos as árvores do Senhor? Ele está acompanhando. Ele diz aqui, esta árvore está pronta para dar frutos. Então, a eternidade é comunicada a ela. A vida, ela cria situações em volta daquela alma para que a alma possa confessar-se, crer e ser salvo. Depende dele que sabe como é o nosso coração. Nós não sabemos como é o nosso coração. Por isso a palavra diz, o coração é enganoso. E nós nunca devemos nos defender perante Deus, porque nós somos complacentes, nós somos bons juízes de nós mesmos, advogados excelentes dos nossos interesses. Deus é que precisa ajuizar a nosso respeito. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Confundido em que sentido? Em todos os sentidos. Enquanto a nossa mente não está em comunhão com a mente divina, enquanto nós não recebemos a eternidade, enquanto o Senhor não está presente na nossa vida, já está atuando na nossa vida, tudo é uma grande confusão. Fazemos, não dá certo, tentamos, dá errado. Ouvimos muito isso na igreja, não é mesmo? Ah, não dá certo, dá errado, tudo que eu vou fazer não vai. Pois é confusão. Precisamos nos aproximar do Senhor. Bom, então o que eu faço para me aproximar do Senhor se a minha vida está uma grande confusão? Comece pelas Escrituras. Comece por aqui. Eu posso ir em algum lugar procurar uma pessoa que vai mudar a minha vida? Pode, mas isso não é verdadeiro. Um homem de Deus, um grande orador, um grande pregador, ele pode até exercer uma certa influência sobre mim por certo tempo, mas aquilo não vai permanecer. Não é real, porque dentro não mudou. Eu tenho que querer mudar interiormente. Então minha vida está uma grande confusão, é porque precisa de melhorar sua comunhão com Deus. As Escrituras é o caminho. Pode ler qualquer parte dela. Afinal, é uma coisa escrita para nós mesmos. Eu quero lembrar os irmãos, as Escrituras não foram escritas para todos os homens. É para o povo de Deus. Aí quem não é povo de Deus? São almas também, em outra fase, em outro estágio de desenvolvimento. Deixa as almas lá. O Senhor vai cuidar de todo mundo. Um dia elas também receberão a eternidade. Mas isso aqui foi escrito para o povo de Deus. O povo escolhido. Precisamos buscar essa comunhão. Não estou bem?
Eu me sinto um povo de Deus, eu sinto chamado, quero participar do reino, quero trabalhar pelo reino, vou atrás do Senhor, leia a Escritura, pode ler qualquer passagem. O importante é você movimentar sua mente em relação à mente divina, que escreveu isso aqui, para a nossa instrução. Então, todo aquele que crê no Senhor não será confundido. Não há diferença, aqui ele mostrando a universalidade dos ensinamentos, isso é muito bom. Aqui quando ele fala todo aquele, ele não está falando só, não, judeu e cristão, ou o povo de Deus, tem uma parede fechada, não entra ninguém. Absolutamente, a porta está bem aberta ali. O gentio quiser entrar na casa do Senhor, pode entrar. Toma aqui uma escritura, né? Vai ler aí, vai aprender. O que você não souber, vai perguntando, a gente vai instruindo. Pode entrar, é para todos. Todo aquele que crer, né? Se o judeu crer, não. Logo abaixo ele diz aqui, não há diferença entre judeu e grego, entre povo de Deus e entre os pensadores, os mais cultos e tal. E desenvolve pensamento em outros lugares, dizendo pobres, ricos, escravos, livres. Não importa, é para todos. Porque os ensinamentos, eles são para todas as almas. As Escrituras escritas para a nossa instrução. Instrução do povo de Deus, que vai ser a luz do mundo, né? O povo de Deus vai ser a luz do mundo. Por isso, ele pode entrar, o gentio entra, senta, vamos trabalhar, vamos ler as Escrituras juntos, vamos aprender juntos. Ele pode ser inserido como o povo de Deus? Pode, por que não? A porta está fechada. É um pouco diferente dos judeus, né? Os judeus só é judeu quem nasce judeu. A descendência lá é carnal, com o Senhor não. É uma descendência de natureza espiritual. Então, o que se deseja é que toda a população do planeta seja filhos e filhas de Abraão. É isso que o Senhor deseja, que todos sejam judeus, no sentido teológico. O que é ser judeu no sentido teológico? Dedicado a esse Deus e todo o seu propósito que ele tem para essa humanidade. Não há diferença, pois, ele é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. E aí ele desdobra o pensamento dizendo assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que aceitar o nome do Senhor, que receber esta boa nova, ele também tomará posse da sua eternidade. Agora, irmãos, será que a eternidade de um gentio é diferente da eternidade de um judeu? Não pode ser, não é? Se o Deus é o mesmo. É estranho que Deus criasse almas de judeu e almas de gentio. É uma coisa estranha. Judeu e gentio tem que ser apenas uma condição da vida que a alma está tendo em determinado momento da história. Os irmãos concordam? Não parece mais lógico? Eu acho que se nós nascermos judeus, por exemplo, nós, pensando em termos de aprendizado, porque para nós a vida é sempre aprender e compreender, se nascermos judeus, quantas coisas maravilhosas vamos aprender entre eles? Aquela realidade, ela traz uma série de características importantes para a nossa vida, o cuidado especial com os filhos, com os jovens, a disciplina, com a família e tantas coisas que tem ali que são valiosíssimas, são muito bem preservadas por eles. E se nós nascermos entre eles, para nós vai ser uma bênção. Imaginemos que nós sejamos gentios. Ou que eles nasçam aqui entre os gentios, também tem muitas coisas aqui que não tem entre eles e que eles poderão aprender também. Isso fará alguma diferença para a alma ou acrescentará a experiência da alma? Acredito que é mais inteligente e mais lógico, irmãos, admitirmos que todos nós somos iguais. E o que faz a diferença são as funções, as determinações do próprio Criador. Olha, você vai me servir ali. Então ele disse àquela alma, ó, você vai nascer entre os judeus ali e me servir dentro daquela realidade. A alma nasce lá e absorve aquela realidade na vida que ela vai exercer e ali ela cumpre funções determinadas por Deus. Família, governos, profissões, etc. As demais funções da vida social. Tirar o judeu de lá e colocar entre os gentios é uma coisa que ele pode fazer, isso não vai mudar a alma em nada.
Fica cada vez mais claro para nós que ser judeu e gentil é uma questão de fé, e não uma questão de corpo. Porque fosse assim, o universo inteiro seria a causa e não efeito. Não é? A causa é o Espírito. É Deus que criou. Não é nós que criamos os céus. O corpo é simplesmente efeito do Espírito. E não existe nenhuma passagem aonde diz nas Escrituras que a alma de um judeu é diferente da alma de um gentio. Não existe passagem alguma. As Escrituras falam de um povo que foi chamado para uma tarefa. Mas não que as almas eram diferentes. Isso não existe, esse conceito não existe. Quando a gente admite isso, quando a gente admite que existe corpos diferentes, há que dizer que a alma que está dentro dele é diferente também, não é mesmo, irmão? Se judeu é diferente de gentil, absolutamente. Vamos imaginar que judeu e gentil seja realmente diferente pela carne. Nós temos que admitir que a alma que está dentro dele também é diferente. Foi criada diferente. Isso não existe nas Escrituras Sagradas. As almas foram criadas da mesma forma. Bem. Porque todo aquele, pois, que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha só. Como é que as almas que ainda não conhecem o Deus de Israel poderão crer se este Deus não foi anunciado? Não existe muitas pessoas que desconhecem este Deus? Muitas pessoas. Irmãos, olha, estávamos conversando esses dias com outros irmãos sobre essa situação das almas. Aqui, as almas que nós chamamos gentias, diante da necessidade de compreender que elas participam deste povo escolhido. Esta mensagem, ela não é revelada. Agora que o Senhor está começando a fazer chegar no mundo esta ideia de que trata-se de um grupo de almas, o mesmo grupo de almas, e é preciso haver quem anuncie estas coisas. E é nesse momento que nós somos investidos de responsabilidade, todos nós, de anunciar essas coisas para estas almas. Por isso, ele aqui faz uma colocação bem interessante sobre o que é anunciar. Como é que eles poderão crer se ninguém falou para esse povo a respeito deste Deus de Israel, destas casas, desta unidade, dessas realidades, dessas verdades? Essas almas estão privadas de um conhecimento que Deus está revelando e que precisa ser levado. Por isso, precisamos anunciar essas boas novas a quem nós pudermos. O estado das almas é muito triste, porque elas não sabem quem elas são. Elas seguem vivendo, achando que a vida se resume nessa experiência de nascer, de morrer, e não passa disso. Nasce, vive aqui um certo tempo, morre, e não se sabe para onde vai. Não há explicações para isso na teologia. Tudo é um mundo de fantasias. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos são, quão importante, quanto abençoados são os pés desses que anunciam as boas novas. Irmãos, claro que nós estamos recebendo bênçãos infindas de entender o grande propósito de Deus, claro.
Poderíamos discutir longamente sobre muitos detalhes da criação, da alma do universo, da vida das almas, da história das almas e tudo mais. Mas é preciso anunciar. Nós estamos num tempo de urgência. Não se trata de um tempo, vamos aguardar daqui mais 50 anos, 100 anos. O pessoal vai ter oportunidade de amadurecer mais para compreender essas coisas. Nós estamos diante da chegada do reino. O juízo vai se estabelecer no mundo inteiro. Poucos homens sabem o que vai acontecer no mundo, irmãos. É gravíssimo. O mundo vai entrar numa crise e ninguém poderá tirá-la até que chegue o juízo e venha o reino. Nós precisamos anunciar essas boas novas. Todos nós nos revestirmos, desta tarefa. Nem todos têm obedecido ao Evangelho. Versículo 16. Aqui ele cita Isaías, que faz uma colocação muito linda. Senhor, quem creu na nossa pregação? A dificuldade que é entrar num mundo tão envolto ainda em trevas, com essas novas ideias, esses novos conceitos. Há uma resistência desse sistema religioso que está no mundo. Os conceitos estão estabelecidos e por trás disso, irmãos, há aquilo que nós chamamos de espíritos. É um espírito de coisas, não é que é uma alma, não é uma alma de falecidos, não. É um sistema de coisas que é real, é vivo. Ele domina a mente das pessoas que estão envolvidas nessas religiões. Há uma grande resistência. Por isso Jesus, quando esteve diante da religião dos judeus, ele chocou profundamente aquelas almas. Por causa das revelações que ele trazia sobre a eternidade. Paulo foi perseguido pelas mesmas razões. Por isso há uma dificuldade. Nós vamos anunciar boas novas, as pessoas vão nos receber bem? Com certeza não. Mas há uma esperança entre nós. Porque Jesus disse o seguinte, as ovelhas que são do rebanho, elas ouvirão a voz. Então você deve anunciar a quem você puder. Você vai encontrar um ou outro que vai te ouvir. Lembra os irmãos quando Paulo foi em Atenas fazer um discurso no Areópago? Aí falou o pessoal, esse Paulo aí, não sei quem é não. Um outro dia a gente volta para te ouvir e tal. Não se interessaram. Saíram, foram embora. Paulo deve ter ficado ali desanimado com aquilo. E ia saindo e procurou ele Dionísio, um homem, e Dâmaris, uma mulher. Nós estamos interessados. A viagem dele em Atenas não foi em vão. Eles foram os primeiros líderes da comunidade que se estabeleceu na Grécia. Dionísio e Dâmaris, interessados. Então, às vezes nós falamos a muitas pessoas, uma ou outra se interessa, esses são os que nós queremos. E essas ovelhas pertencem ao nosso povo. Não vamos ser aceitos por multidões, mas precisamos buscá-las. Nem todos têm obedecido. Quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé se desenvolve e ela aparece pelo ouvir. E ouvir pela palavra, não é a palavra. Ouvir a palavra é ouvir com o ouvido. Ouvir pela palavra é ouvir com o coração. Porque a gente pode ouvir uma palavra e ela não permanecer em nós, ela vai embora. Porque está sendo ouvido só com os ouvidos. Não está sendo recebido no coração. Por isso ele diz, é o ouvir pela palavra que faz a fé se desenvolver e aparecer na pessoa. De que fé nós estamos falando? Alguém diz assim, eu tenho fé, e aí eu consigo trabalhar, consigo vencer, consigo vender. Essa fé não é a fé do Deus de Israel. Essa é a força de vontade que a própria alma tem para poder realizar as suas tarefas. Não é essa fé. A fé do Deus de Israel é diferente. Ela só pode ser comunicada por meio da palavra. Então é necessário trazer a pessoa a quem a gente está querendo se dirigir a um lugar onde ela possa ouvir a pregação. Ou através da rádio, ou através de um CD, um arquivo que a gente envia com um comentário bíblico. Alguma coisa que possa comunicar àquela pessoa a palavra de Deus. Porque ela é a ferramenta que toca a alma. Não adianta fazer discurso de filosofia, não leva a nada. Se o conhecimento não estiver impregnado da palavra de Deus, ou fundamentado nela, ele não faz o papel que nós precisamos que seja feito, que é despertar a alma das trevas para
a luz. Tá bem? É a palavra de Deus que desenvolve a fé. A partir do versículo 18, para a gente concluir aqui o estudo, ele faz algumas colocações, ainda falando agora dos judeus. Digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, dos anunciadores, e as suas palavras até aos confins do mundo. A referência é para Salmos 19, versículo 4. Nós vemos aqui que é algo profético. Não se trata de um fato específico a uma época. Está falando de uma palavra que vai ser anunciada pelos pregadores até os confins do mundo. Isso ainda não aconteceu. Nós falávamos hoje sobre o fim dos tempos e da necessidade de que o evangelho seja anunciado em todas as nações, um pouco antes do nosso estudo. Não é? É semelhante ao que ele está falando aqui. Mas digo, porventura Israel não soube disso? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. O apóstolo Paulo, na colocação das suas palavras, dos seus ensinamentos, ele costuma usar essas perguntas, é um método que ele utiliza para poder ensinar. Então, Israel não ouviu a palavra foi anunciada em Israel. Ele está questionando, então, por que eles não ouviram? É o que ele está querendo dizer aqui, né? Então, o apóstolo diz assim, mas já estava escrito isso, ó, eu vou pôr vocês em conflito com outro povo. Ele desenvolve essa ideia um pouquinho mais adiante aqui, como se fosse estimular o povo de Deus, os judeus, a um progresso. Então ele diz, Moisés já dizia isso, eu vou colocar vocês em conflito com outro povo, judeus e cristãos, né? Esse conflito de ideias. Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, é versículo 19. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, que é o povo estranho, os gentios, a quem Paulo levou a mensagem do evangelho. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. As ovelhas que estavam espalhadas, né? Essas almas perdidas. Mas para Israel, ele disse, todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É um povo de coração endurecido. E há de se entender que um pouco dessa dureza ainda está presente nos nossos dias, né? Os judeus ainda não entenderam muito bem quem é o Senhor. Eles têm uma grande resistência por questões mais de aparência do que de fundamento doutrinário. Eles costumam usar muito esta imagem do cristianismo de que Jesus é Deus, né? Uma concepção aí bastante equivocada, que infelizmente está na igreja católica e na igreja evangélica. E por aí eles começam a argumentar contra esse ensinamento de trindade. Também é um outro problema que eles dizem como que Deus pode se transformar num homem. Como é que ele poderia descer ao mundo e se fazer carne? Há uma série de concepções aí dos judeus para resistir que Jesus é o Messias, são mais de fundo católico do que o verdadeiro sentido dos escritos. Se eles procurarem, não fazem isso, né? O coração ainda está endurecido, mas se procurarem examinar os textos bíblicos relacionados com o Novo Testamento, vão perceber que há um Jesus aqui que não é o Jesus da Igreja Católica. Há um Jesus que não é um Jesus dos evangélicos. Do mesmo modo que há um Deus que não é o Deus católico e não o Deus evangélico. Por quê? Porque o Deus católico e evangélico trata muito de dinheiro, de prosperidade, de riqueza, de sucesso. É um Deus estranho, não é mesmo, irmão? Acho esquisito esse Deus dos evangélicos, né? Aparentemente não é o mesmo Deus, não estão falando do mesmo Deus, o Deus de Israel. É um Deus diferente, severo. O Deus de Jesus
É um outro Deus. É um Deus que despreza as coisas do mundo. Riquezas, ele diz, olha, a traça corrói, ladrão rouba. Vocês precisam adquirir para vocês as riquezas eternas. Que riquezas eternas? Tomar posse da nossa eternidade. A sabedoria divina, das coisas celestiais, das coisas dessa vida, no ponto de vista de Deus. Parece um Deus estranho, me parece que há aí uma confusão. E daí os judeus dizem, não pode ser o nosso Deus. E com certeza. Com razão, né? Não é o Deus, não é o mesmo Deus. Há um problema de identidade aí. Bem, mas conforme as Escrituras dizem, as casas têm um dia que serem unidas, né? Unificadas. Foi dito também no nosso estudo que o espírito de religiosidade é o grande problema dos cristãos e dos judeus. As religiões não permitem que haja alteração no status que está estabelecido. Então, como vai haver essa unificação? É importante considerar aqui, irmãos, que não se trata de uma unidade de religiões. Não se quer transformar cristãos em judeus e nem judeus em cristãos. Não está aqui implícito nessa unificação, a que nos referimos, a unidade do judaísmo com o cristianismo. Isso é o que os judeus messiânicos tentam fazer, misturar as duas coisas. Isso não dá certo, é religião, são religiões. Religiões vão desaparecer. Uma outra coisa virá para substituir as religiões, que é o conhecimento da ciência eterna, que vai estabelecer a nova vida no mundo novo, uma maneira natural de viver em relação com a mente divina. Bem, que o Senhor nosso Deus nos ajude, nos abençoe, permita que nós continuemos trabalhando com os escritos. No capítulo 11, aqui no capítulo 11, a partir aqui do primeiro versículo, ele trata ainda sobre o futuro de Israel, e a gente vai ver que o futuro de Israel está garantido, assim como os gentios. Nós vamos ver que Paulo argumenta de uma maneira muito forte, de uma maneira muito poderosa, de que o muro que existe entre esses dois povos será derrubado, e eles serão feitos uma só nação. Lembrando Ezequiel 37, a mesma profecia, as varas, né, que serão juntadas numa única vara na mão do Senhor. Tá bem? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor e misericórdia, e em breve, se Deus quiser, estaremos novamente aqui reunidos para continuar os nossos estudos. A paz do Senhor permaneça com todos nós. Amém.